Olá, queridos, estamos começando uma nova série de reflexões baseadas no Salmo 142. Salmo 42 é uma oração que Davi fez quando estava na caverna, provavelmente caverna de Adulão. Ele estava fugindo de Saul, quando ele foge pela janela lá da sua casa. Nos próximos anos ele vai passar como um fugitivo, morando no deserto, dormindo em cavernas. Aquele período que aqueles 400 e depois 600 homens se juntam a ele e ele passa um bom tempo como fugitivo, até que, anos depois, ele começa a reinar, primeiro sobre Hebrom, depois sobre todo Israel. É nesse contexto que Davi faz a oração. Ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. E nesta oração, Davi nos ensina quais são os benefícios da oração. A oração, ela nos traz benefícios, a oração nos faz bem. Em primeiro lugar, Davi nos ensina que a oração, ela é como um antídoto, como um remédio, como uma vacina contra o sofrimento. Contra o sofrimento. A oração, ela combate o sofrimento. Por isso ele diz: derramo perante ele a minha queixa. A sua presença exponho a minha tribulação. A palavra queixa significa gemido profundo. Davi estava sofrendo, ele estava enfrentando tribulação. A ideia de tribulação é a ideia de uma dor continuada, aquilo que causa tormento. Imagine o homem que tinha uma casa, tinha uma esposa, que era considerado um herói nacional porque lutou e venceu Golias, porque era um soldado que saía e matava os seus 10 milhares, e de repente, por conta da inveja, do ciúme de Saul, ele tem que fugir. E agora, da noite para o dia, ele perde a casa, perde a esposa, perde o conforto, perde os amigos. Jonatas, seu grande amigo, está longe. Ele está sofrendo. A ideia de queixa é a ideia desse gemido profundo. Mas como que Davi enfrenta o sofrimento, enfrenta a dor, enfrenta a tribulação? Ele não vai para as drogas, não vai para as bebidas, não vai para uma vida imoral. Ele vai à presença de Deus. Ele diz: a tua presença eu derramo a minha queixa. Diante de Deus eu exponho a minha tribulação. Queridos, quantas pessoas eu já atendi na minha vida que, como resultado do sofrimento, foram para os vícios, foram para as drogas, para o crack, para a cocaína, para a bebida. Alguns foram para a imoralidade, para o pecado, como uma forma de aplacar a dor no peito. Foram buscar subterfúgios que trouxeram mais dor e ainda culpa. Queridos, o sofrimento precisa ser enfrentado com oração. Tiago, na sua carta, ele diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. É isso. Não importa se é sofrimento físico, doença, não importa se é sofrimento emocional, psicológico, espiritual, se a causa é moral, não importa. O importa é que tudo aquilo que traz tribulação, que nos oprime, tudo aquilo que traz dor, tudo aquilo que tira de dentro de nós um gemido profundo, só se resolve quando vamos até o trono da graça de Deus, quando vamos até a fonte da vida, que é Cristo, e colocamos diante dele a nossa dor, apresentamos a ele a nossa queixa, falamos com ele: está doendo, não estou aguentando, está pesado, está doloroso, está dolorido. Querido, a oração é um antídoto, é um remédio contra o sofrimento. Não significa necessariamente que orando o sofrimento vai acabar. Significa que orando Deus vai me fortalecer, vai imunizar para poder passar pelo sofrimento. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que a oração seja este antídoto, esse remédio, esta vacina, esta vitamina que imunize você para enfrentar as lutas, as agruras, adversidades, os sofrimentos que a vida nos proporciona todos os dias.
Amém.